Boa noite a todos. Então nós vamos agora fazer a pequena introdução para que o nosso expositor nos conduza na reflexão da noite. Aqui está a obra da benfeitora Amélia Rodrigues, através do nosso querido Divaldo Franco, publicada em 1977. A benfeitora querida tem 10 obras, trazendo-nos os arquivos do mundo espiritual, como realmente aconteceram os diálogos célebres de Jesus com os discípulos, principalmente depois das atividades diárias à noite, ele se reunia com os discípulos e fazia uma avaliação das tarefas feitas. E nós temos aqui em mão parte disso. Diz a nossa querida benfeitora no prefácio do livro: acima de todos os livros e mais debatido do que todas as obras da humanidade, o Evangelho de Jesus retorna às criaturas destes dias. Nenhum outro que o supere em poesia e em realismo, em romance e em tragédia simultaneamente. Um pequeno livro, todavia mais expressivo do que todos os que foram escritos antes ou depois dele. Como uma fagulha ateia um incêndio, qual um grão de mostarda ou uma semente de trigo, multiplica-se numa seara inteira, rica e abençoada. Nenhuma síntese de moral pôde ultrapassá-lo. Os combates acirrados em seu conteúdo, por mais intensos, jamais conseguiram destruí-lo. Os homens que lhe receberam a claridade tornaram-se luzeiros na noite humana. E mesmo quando foram perseguidos e consumidos, não se deixaram vencer. Desse livro ímpar, nos utilizamos para os escritos que se lerão. Não constitui um livro histórico sobre Jesus e sua época. São respigares de fatos e acontecimentos que ora obedecem à cronologia da sua vida, ora se subordinam à nossa concepção, apesar de perfeitamente localizado nos textos e nas ocorrências evangélicas. Algumas páginas apareceram oportunamente na imprensa leiga e espírita, aqui ressurgindo coordenadas para um singelo trabalho que ora trazemos a lume. Modesta contribuição evangélica para esses dias são pinceladas de ternura, cromos evocativos, doações da alma, para a reflexão dos que confiam no amanhã ditoso. Oxalá que esses estudos consigam luarizar alguns espíritos em rudes batalhas ou despertar alguns outros que dormem. Nenhuma presunção literária ou unção exegética ou desejo vão. Após meditar longamente no sempre jovem poema da Boa Nova, reunimos estas narrações com que desejamos homenagear os que esperam passar este inverno e esta noite, na certeza de que tudo mudará quando voltar a primavera. Jesus prossegue sendo a eterna primavera, porque todos nós anelamos. Esperar a sua volta é a ambição que devemos, no momento, acalentar, preparando a terra desde então para este momento de vida, beleza e abundância. E aqui dentro nós vemos então que a benfeitora nos premia com 22 capítulos que iluminam nossas vidas. Isso posto, nosso querido Maurício Machado vai nos conduzir na reflexão da noite, trazendo-nos nuances outras sobre quando voltar a primavera. Vamos ouvi-lo. Caros companheiros, companheiras de ideal, obreiros, tarefeiros, aqueles que nos encontramos na intimidade da casa espírita, na expectativa de revermos os nossos conceitos e darmos novos rumos às nossas existências. A doutrina espírita chega como um orvalho no sol das nossas existências e os nossos corações finalmente prontos para receber a mensagem do Divino Pastor. Os nossos espíritos, então, despertaram e os benfeitores espirituais vêm como luzes, mergulhando na densidade do corpo físico, saindo dele, traçando-nos, então,
os rumos pelos quais nós devemos peregrinar. Somos, sim, peregrinos do infinito. E a doutrina espírita, então, através desses obreiros, nos trazem as mensagens dos céus. Quando voltar a primavera, essa obra merece ser adquirida por nós espíritas. Aliás, o livro espírita foi, é e vai ser, nesta existência, o grande amigo das minhas horas de aflição. Quando, sem rumo ou em dúvida no que fazer, não temos mais opção, levantamos de madrugada e nos dedicamos à leitura das obras espíritas, que são pérolas do além, que vêm ao nosso encontro para que nesta encarnação erremos menos. Obviamente que as dificuldades existenciais se apresentam com toda a sua força. Imensas são as dificuldades que nós, os espíritas, temos para, no dia a dia, fazermos e darmos o bom exemplo que nos apontam e nos apresentam os benfeitores espirituais. Amélia Rodrigues, então, na sua linguagem poética, humana, ela que foi uma católica fervorosa da sua última encarnação, poetisa, escritora, apaixonada pelo Cristo, vai fazer as suas incursões no plano espiritual, pois que foi recrutada pela benfeitora Joana de Ângeles para trabalhar na tarefa de evangelização dos espíritas brasileiros. Quando voltar a primavera, vai nos trazer no seu prefácio, então, a ponte que fizemos com o Evangelho segundo o Espiritismo. Poucos escrevem como Amélia Rodrigues, com tanta paixão, com tanto respeito. E na dúvida, companheiro, dedica-te as tuas horas nessas pesquisas. São pesquisas celestiais, que nos templos de pedra da terra, poucos são aqueles que têm tantas oportunidades de reverem os seus conceitos. Amélia, então, afirma: os generais governaram mais do que os filósofos. Esse homem belicoso, esse homem que de enfrentamento colocou na condução de povos e nações, na condição de líderes, muito mais generais do que filósofos. Aventureiros belicosos, então, dominaram quase sempre e dirigiram mais as nações do que os sábios. E hoje, nesses dias que vivemos tempestuosos, onde as notícias são estarrecedoras, e nós ficamos muitas vezes nos perguntando: mas que dias são esses? E os benfeitores espirituais nos falam que esses dias são dias gloriosos, onde cabe a cada um de nós que despertamos a nobre tarefa de regenerar os costumes, a cultura, a moral, a ética. E nós não encontramos ainda ética maior, moral maior do que a apresentada pelo Cristo. E a doutrina espírita, então, resgata esses valores e apresenta àqueles que são os aprendizes essa forma nova de pensar, que já foi cantada em verso e prosa e que está registrada nos livros mais antigos da humanidade. Amélia faz, então, uma retrospectiva histórica. O conhecimento arquitetado para a aquisição da felicidade, não raro tem engendrado o despotismo, a ditadura do poder, a criminalidade desordenada. Prestamos atenção nessa introdução que vai nos levar ao Evangelho, porque ela escreveu isto em junho de 1976. Mas parece que ela escreveu ontem. Ela está falando aqui
desse conhecimento vasto que desenvolvemos no mundo das academias, a genialidade da criatura humana que desenvolveu tecnologias, que mapeou o cosmo, devassou o invisível, penetrou no micro. Esse conhecimento todo que foi arquitetado porque milhares de criaturas, milhões de criaturas, mergulharam no corpo físico para engendrar o progresso do conhecimento humano. E esse conhecimento, ele veio para nos trazer felicidade. Não raro, vai falar a benfeitora, tem engendrado a ditadura do poder, a criminalidade desordenada, e é isso que nós vemos nas páginas, no rádio, na televisão, na internet. Milhares de anos de civilização parecem então resultar numa colheita de amarguras em que o homem penetra, aturdido e sem rumo. E nós ligamos então e nos conectamos com as informações globalizadas e ficamos escandalizados da forma genial do mal que as criaturas usam para usurparem os mais simples, os mais pobres, aqueles que são abandonados, aqueles que são ignorados. Luzes da inteligência, trevas da razão em negociatas da insensatez do despautério. E a gente vê nos dias atuais a tristeza que invade os nossos lares diariamente, quando tomamos ciência daquilo que foi negociado sem o nosso consentimento. Nós otorgamos a essas criaturas que nos conduzissem e que aliviasse da dor, do abandono, milhões de almas com impostos que pagamos para as criaturas sejam assistidas em suas dores, em suas necessidades, e a desonra invade então os porões do poder. Nós não estamos falando aqui do partido A, do partido B, não nos cabe fazer isso na intimidade da casa espírita, mas nos cabe analisar os dias atuais que vivemos. Ela vai falar em 1976 da propaganda do escândalo, da publicidade das pústulas morais, dos fracos que posam como fortes. E aí nós vamos esse mar de imoralidade, dessas criaturas que são elevadas ao poder e que os marqueteiros que são pagos a preço de ouro têm a difícil tarefa de demonstrar para todos nós, aqueles que devemos servir às nações, que aquele lá é um homem, aquele lá é uma mulher forte. E a benfeitora então vem desmascarar isso. E é o momento, companheiros de ideal espírita, onde nós não devemos banalizar a informação espírita. O espírita, ele tem que adquirir lucidez, consciência, e fazendo isso não é para denegrir as pessoas, mas para despertarmos e sabermos que esse não é o nosso destino, que nós podemos mudar esta situação. Arquitetam-se então programas de paz, celebram-se então acordos de justiça e de solidariedade para serem no dia seguinte quebrados, violados momentos depois, e a palavra que deveria ter que ser honrada, ela é de uma forma menosprezada. E nunca, como antes, nós carecemos então de lideranças que cumpram com aquilo que falam, atendam às suas promessas. Ela volta aos veículos poderosos de comunicação. Companheiros e companheiras, o texto é de 76, século passado, época de ditadura, e ela falava desses veículos poderosos de comunicação, que já poderiam apresentar as claridades do futuro, e esses veículos quase sempre divulgam as sombras. E nós sabemos, porque nós acompanhamos, estamos informados, nós sabemos o quanto de bem e de bom
e de belo é produzido na terra, mas que esses veículos poderosos de comunicação não divulgam, não falam. E as sombras se adensam. E aí ela vai fazer a introdução daquilo que é o prefácio da obra. Um longo inverno se abate sobre a terra e o homem tomba em triste noite moral. E nós acrescentamos, mas o Evangelho de Jesus retorna às criaturas desses dias. E aquilo que o Vanim selecionou, eu não mandei o texto para ele, eu também selecionei. Um pequeno livro, todavia, mais expressivo do que todos os que foram escritos antes ou depois dele. Nada, nenhuma história, nada se compara ao Evangelho de Jesus. Nesses 150 anos de doutrina espírita, de publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, melhor dizendo, nós durante o exercício de 2014 inteiro, fomos nas mais diversas cidades falar do Evangelho de Jesus. Como fizemos em 2013, falando do Livro dos Médiuns, como faremos em 2015, falando do céu e inferno, porque nós, os espíritas, precisamos descobrir, fazermos uma releitura da obra de Kardec. É urgente que nós repensemos a informação que Kardec nos trouxe. Nós estamos diminuindo muito a publicação kardeciana. Orientado pelos benfeitores espirituais, então, comecemos a ampliar os nossos horizontes e as nossas percepções a respeito das informações ali exaradas. Informações que modificam vidas, que reconduzem almas, que salvam, que curam, que orientam, que instruem, que soerguem, que humanizam. Informações urgentes, porque invariavelmente nós somos as criaturas que, apesar de aparentemente saudáveis, belos, fortes, invariavelmente somos doentes. Os homens, então, que lhe receberam a claridade, tornaram-se luzeiros na noite humana. Nós, os espíritas, aqueles que sacrificamos os nossos desejos, as nossas paixões, estabelecemos um combate com o homem mau, não de fora, mas o homem mau que teima em se manifestar diariamente através de mim, da minha personalidade. Nós que estamos recebendo essa claridade, a benfeitora vai nos falar que muitos tornam-se luzeiros na noite humana. E nós devemos pensar essa assertiva da benfeitora espiritual, pois que se estamos na intimidade da casa espírita, recebendo estas instruções, me parece bastante lógico que o Senhor da vida espera de nós que façamos da luz que recebemos alguma coisa que ilumina as trevas interiores que existem nas criaturas. Nós já temos, todos nós, e eu vejo aqui alguns dos senhores, das senhoras, há algum tempo na intimidade na casa espírita, alguns começantes, mas outros já receberam tantas informações, tantas orientações, tantas explicações, que são sim capazes de, mesmo não se sentindo à altura, serem esses luzeiros, porque a noite que se faz na intimidade das criaturas é densa. A maioria não sabe por que sofre, por que está encarnada, a finalidade da encarnação, o seu destino. A maioria ignora. Nós espíritas sabemos. Então, nesse momento, Amélia Rodrigues conclui, em 1976,
que mesmo quando foram perseguidos, esses luzeiros não se deixaram vencer. Ela está colocando isso aqui porque a partir do momento que você estabelecer um combate com a ignorância, a partir do momento que você resolver sair da inatividade, a partir do momento que você livremente fizer a tua opção, a tua escolha, que é tua, não é de ninguém, de informar, de consolar, de instruir, companheiro e companheira, esteja preparada para, como eles, à época do Cristo, e depois dele, nós recebermos as nossas pedradas, recebermos os nossos insultos. E nós já chegamos a uma conclusão, que aquele que não teve a sua honra atacada, aquele que não foi caluniado, aquele que não foi difamado, aquele que não foi mal entendido ou compreendido, esse, infelizmente, ainda não pode se dizer discípulo do Cristo, porque aquele que efetivamente o é, vai sofrer todas as injunções da ignorância humana, da sombra humana, da falta de consciência humana. E a seara para se trabalhar, ela é muito grande. Encerramos aqui a introdução, vamos partir para a segunda parte. Agora, nós poderíamos fazer, companheiro Vanim, pontes com os mais diversos capítulos do Evangelho. Escolhemos o capítulo 23, a estranha moral. A estranha moral é um capítulo tão pouco comentado, tão pouco estudado. Eu não me lembro a última vez que eu vi alguém tecer comentários a respeito da estranha moral. Mas antes de nós irmos para isso, nós temos que, ao abrirmos o Evangelho, e aquele que não comprou, por favor, compre, ali as máximas morais. Essa obra Kardec sofreu tanto para trazer, para publicar ela. Foi tão secreto o ensaio que ele fez, eu não sabia. Eu acredito que o Vanim também não. Quem nos revelou foi a Sandra, no nosso encontro lá em Curitiba. Nem a Amélie Boudet sabia. Nem a Amélie Boudet sabia que Kardec estava trabalhando nessa obra. Nem os sócios da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas sabiam que Kardec estava trabalhando nessa obra. Ele trabalhou essa obra no mais absoluto sigilo. E ele a publicou sabendo que a partir desse momento ele seria execrado, ele seria perseguido, porque ali Jesus estava voltando. Ele que fora por milênios esquecido. Os seus ensinamentos foram deturpados, modificados, adulterados. E nós temos que buscar muito para encontrar a informação pura. Quando a gente vê Amélia Rodrigues, quando a gente vê Joana de Ângeles trazendo as mensagens que se encontram registradas nos anais da espiritualidade na Terra, nós vamos ver que Jesus falou muito mais do que foi registrado. E aí a gente vai ver o tamanho do poder desse Espírito. Lendo Jesus a partir da visão espírita, nós temos uma dimensão do Cristo cósmico. Aí nós vamos entender a postura do missionário. Aí nós vamos entender ele em todo o seu poder, em toda a sua glória, esse homem que a sua sombra curava. Esse homem que das suas vestes saíam virtudes. Esse homem que falou verdades até hoje não entendidas pela maioria dos humanos. Esse homem tão incompreendido que agora Jesus de volta, trazido pelo Consolador prometido, que ele havia profetizado, nós conseguimos ter uma dimensão. Por isso que Kardec vai colocar aqui
O Evangelho segundo o Espiritismo, a explicação das máximas morais do Cristo. A explicação por quê? Porque nós não entendemos. Nós não entendemos. E conversando na intimidade com o Vani, ele vai me autorizar a falar que ele, todos aqueles que se dedicam muito a estudar a doutrina espírita, mais do que o comum, a gente não entende. E nós ficamos extremamente felizes quando entendemos uma frase dele, porque uma frase dele faz uma enorme diferença na nossa vida. A explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e as suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. O que Kardec estava falando aí? Ele estava pegando Jesus, o ensinamento do Cristo, e a minha dor, a tua dor, a tua dor, a nossa dor. As dificuldades naturais de espíritos imperfeitos que nós somos, imperfeitos mesmo. As dificuldades, os obstáculos, as montanhas que nós teremos que passar, né, para chegarmos à condição de espíritos medianos. E aí ele vai colocar ali as aplicações dessas morais às circunstâncias da nossa vida. Aí nós temos aqui a perda do parente, o berço que ficou vazio. Aí nós temos aqui como é que eu vou trabalhar com a minha esposa que não me compreende. Como é que eu vou trabalhar com meu esposo que não me compreende? Como é que eu vou agir diante da miséria extrema, da pobreza? Como que eu vou me comportar diante da falta de saúde? Como fazer todas as circunstâncias que envolvem as nossas existências, os dramas que nos infelicitam, as imensas dificuldades e obstáculos que temos que ultrapassar, as máximas morais do Cristo e essas aplicações exaradas no Evangelho. E ali mesmo, naquela página, ele vai falar da fé, que a fé é inabalável, é essa fé que a doutrina espírita nos proporciona, quando nos libertamos do dogma, do rito, quando separamos o joio do trigo, a doutrina espírita então nos oferece a fé inabalável, que vai encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. E agora nós vamos lá para o capítulo 23. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia, como eu ignorava o que era o termo, eu fui buscar no dicionário, solaparia no sentido de arruinar, solaparia no sentido de destruir. Jesus vinha proclamar uma doutrina no sentido de destruir, pela base, os abusos de que viviam os fariseus, os escribas, os sacerdotes do seu tempo. Aquilo que ele trouxera, aquilo que está ali exarado, ia de encontro, chocava frontalmente, decepava pela raiz, destruía pela base as práticas de religiosidade estéril, muito comuns à sua época, e pasmem, senhores, ainda nos dias atuais. Nós espíritas sabemos que não adianta eu aparentar ser, porque os espíritos veem exatamente o que eu sou. Por isso que nós nunca esquecemos de falar da nossa inferioridade enquanto apresentadores da doutrina espírita, porque aqueles que me conhecem na intimidade sabem das lutas diárias que tenho que fazer para me manter equilibrado. Somos aqueles então que apresentamos a doutrina espírita, mas nos fazemos isso com satisfação, porque nos esforçamos diariamente para vencer as grandes dificuldades que temos. Então Jesus veio fazer isso, destruir na base. Obviamente que sobrou para ele o quê? A imolação. Tinha que matar esse homem mesmo, porque matando o homem eles achavam que mataria o quê? A ideia. Mas a ideia, a proposta dele é para a imortalidade, não é para aquela época. Digo ainda, senhores, se o reino dele não era daquela época, ainda hoje, para bilhões de almas encarnadas, o reino dele, ainda não. Ora, vai falar a benfeitor, no Evangelho, é tenaz,
Aí eu lembrei do tenaz. Vocês lembram do tenaz? O tenaz denuncia a idade. O tenaz é aquela colinha. Então, quando falo tenaz, eu falei, puxa, o tenaz, lembrei do tenaz. Aí eu fui entender porque colocaram tenaz naquele negócio lá que cola. Aí eu fui lá, tenaz, né? É tenaz o interesse. A gente tem que aprender a ler o Evangelho palavra por palavra. Porque o que está falando aqui dá para nós fazermos um seminário. Essa frase, é tenaz o interesse. O interesse é o que permeia as nossas relações. E Kardec vai fazer um apontamento muito forte no Livro dos Espíritos a respeito do interesse. Porque nós espíritas, para não fazermos os mesmos erros que cometemos lá atrás, o que deve caracterizar a ação do espírita no movimento espírita, na intimidade da casa espírita, é exatamente o desinteresse. Lá no capítulo 23, os benfeitores vão dizer assim, é tenaz o interesse. O interesse é difícil de arrancar. O interesse ele é vigoroso, ele é persistente. O tenaz ele não larga facilmente. Então quem está agindo por interesse vai tentar tirar o cara do poder. Para você ver o que ele faz. Ele se agarra. E não estamos falando do poder político, esse poder aí, que é concedido às pessoas que a maioria se perde. Estamos falando do poder em qualquer instância, nas mais organizadas instituições de benemerência da terra. As pessoas querem se perpetuar, porque o poder é complicado, né? Então, é tenaz o interesse, jamais cede à evidência. E por mais que você evidencie que a criatura está errada, ela não quer ver, ela não quer nem saber. Por quê? Aí ele vai dar a explicação. Esse que trabalha por interesse, sabe ele muito bem que está errado. Olha a psicologia que os benfeitores espirituais trazem para a gente. É óbvio que essas criaturas sabem que estão erradas, mas isso não os abala. Está lá no Evangelho. Viu? Ele sabe que está errado, mas isso, para ele, não abala. Aí ele vai dar a explicação. Porquanto a verdadeira fé não está na alma. A pessoa está lá, assume o compromisso, faz que vai fala que vai fazer, não faz, não está nem aí, vira as costas para todo mundo, e isso não causa o maior constrangimento, porque aquilo que ela falava, ela não acreditava, não estava na sua alma, não fazia parte dela, não estava no seu mundo íntimo, ela não vivia aquilo, ela não tem porquê, ela não está nem aí. Não sofre o menor constrangimento, o menor abalo. O que mais teme vai falar. Olha a psicologia, por isso que Joana teve que escrever durante 25 anos. Quantas obras ela fez? Sei lá. 16 obras falando a respeito da psicologia que está por trás do Evangelho de Jesus. Ele vai dizer assim, o que mais teme é a luz. O que mais eles temem é a luz. Aí a gente fica olhando essas pessoas e vê só o brilho dourado. Nós espíritas vemos muito além. Mais ainda, nós desenvolvemos na intimidade da casa espírita, além do bom senso, da racionalidade, nós desenvolvemos uma coisa chamada intuição. O cara chega para mim hoje, só a vibração do cara eu já dou 2 passos para trás e fico olhando. E é terrível isso, porque o que tem de hipócrita na Terra é algo assustador. E aí a gente começa a adquirir a lucidez para perceber quem é, quem não é. E isso é complicado, porque quando a gente não sabia nada, a gente não via nada, não sentia nada, as pessoas nos enganavam e tudo bem. Agora hoje você olha, você sente, você percebe, você tem intuição. E é complicado isso. Mas a doutrina espírita vai nos trazer essa lucidez, não nos deixa enganar com facilidade. E aí ela vai concluir aqui o parágrafo, é-lhe proveitoso o erro. Então ele se agarra no erro, ele defende o erro, e o que a gente está vendo hoje? O erro se perpetuando, e as pessoas não saem.
e passa de pai para filho e a pessoa não larga. Ainda bem que na casa espírita não tem isso, né, Vaninha? A gente pega e vai trocando. Ninguém quer ser presidente de casa espírita hoje, né? Todo mundo querendo passar. De vez em quando tem que repetir um lá, um coitado, um abnegado lá pega. Mas é complicado. Jesus vai falar então, nós estamos caminhando para a terceira parte e conclusão. Não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Viu? Não vai ser. Não vai ser na conversinha. Não vai ser. Aí os caras têm que reencarnar, né, doutor? Tem que reencarnar e a gente vê essa piazada na promotoria pública, que os velhos morreram, né? Aí vem os novos. Os velhos foram, os novos reencarnaram com a missão de destruir isso. Aí você vê esses promotores públicos, esses membros do Ministério Público, esses membros do Judiciário, que são mortos, assassinados. Eles têm as suas famílias ameaçadas constantemente e eles estão ali firmes na defesa daquilo que é justo, na defesa daquilo que é legal. E essas criaturas, a gente vê elas na televisão, a gente nem ora por eles. E eles estão lá enfrentando tudo e todos, porque isso aí está instalado em todas as esferas, em todas as hierarquias, em todos os graus do poder, legislativo, executivo, judiciário. A gente tem que peneirar bem para separar o joio do trigo. Não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. A minha doutrina, trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome. O meu nome. E a gente viu que as guerras mais sangrentas, as mais cruéis, foram em nome de Deus. Foram em nome de Jesus. Quando a gente pega a bibliografia espírita e nós vamos ler a respeito daquelas cruzadas. Como é que é o nome da outra obra? As Cruzadas. Eu já vou lembrar o nome da outra. A gente vê o quanto que foi praticado em nome de Deus. As Inquisições. Quando a gente vai ler, leia, por exemplo, Renúncia, quando Alcione volta para ajudar aquilo que era, o que aquela criatura sofre, o quanto que nós roubamos, né? Hoje, a gente não pode fazer mais isso. Hoje, se quiser ser orador espírita, aqueles que gostam da atividade espírita, prepara o bolso, tá? Porque a URI não tem verba. Você vai ter que colocar do teu bolso e ir lá e fazer a palestra. Não tem verbinha. Antes nós tirávamos, agora a gente coloca. Né? Nem comida tem às vezes. A água tem. Mas a gente não pode esperar absolutamente nada. Cansados então de um combate sem resultados, que consigo traz unicamente desolação, perturbação, até o seio das famílias, reconhecerão finalmente os homens, mas depois de cansados. Reconhecerão os homens onde estão os seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e a outro mundo. E eu ainda, apesar de toda essa informação, eu fico me perguntando, poxa, mas eu podia ganhar mais um pouquinho de dinheiro, né? Não que ganhar dinheiro seja ruim, mas eu estou dividindo bem as 24 horas do meu dia. Ganhar dinheiro é ótimo, tá? Nada contra ganhar dinheiro. Eu trabalho muito para ganhar dinheiro. Agora, eu estou dividindo as minhas horas familiares, profissionais, religiosas, estou cuidando do meu corpo físico, porque eu tenho que estabelecer a relação deste mundo com o outro mundo. Aí verão estes, onde estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Aí o Evangelho vai nos informando tudo isso. Todos então se porão na mesma bandeira, a caridade. E as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. E ali, no capítulo 23, o Espiritismo então vem realizar as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Sem destruir os abusos. Isso é muito sério. Essa estranha moral precisa ser bem entendida e interpretada, porque a gente acha que fazendo bem está tudo certo.
E a gente vai perceber que a hora que nós movimentarmos em direção dessa ação benfazeja, em defesa dos interesses que não são nossos, são daquele que sofre, daquele que ignora, daquele que está excluído, daquele que está em trevas, a hora que nós fizermos isso, como Jesus vai falar ao benfeitor, ele topa com orgulho, ele topa com egoísmo, com a ambição, ele topa com o fanatismo cego. E essas coisas, companheiro e companheira de Del, nós deveremos estar bem cientes. Topar com o orgulhoso, topar com o egoísta, topar com o vaidoso, topar com o fanático, não é nada agradável. Nos traz muitos dissabores se nós não estivermos preparados. E aí a benfeitora coloca assim, o benfeitor coloca assim: as primeiras duraram séculos, estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, aí nós colocamos um ponto de interrogação. A proposta dos benfeitores espirituais é que depois que nós conhecêssemos essas verdades, aquilo que demorou séculos, em poucos anos nós avançássemos. Mas isso não está acontecendo. Por que será que não está acontecendo? 150 anos de doutrina espírita. Milhões de brasileiros conhecendo doutrina espírita. E por que será que não está acontecendo? Nós devemos buscar esta resposta. Por que será que milhões de brasileiros que adquiriram informação e lucidez não estão conseguindo modificar esse panorama? O que está acontecendo? Depois de tanta orientação e informação, o resultado de 76 para cá parece que muito pouca coisa mudou. E aí a explicação da benfeitora Amélia Rodrigues, quando ela vai fazer discorrer sobre uma assertiva do Cristo. Quando ele fala, e isso é objeto de análise no Estranha Moral: não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Mateus, capítulo 10, versículo 34. E aí ela vai fazer, em forma de poema, uma metáfora muito elucidativa a respeito da espada e a respeito da cruz, que é tão bela que nós vamos usar isso aqui para encerrar. A espada fere, a espada produz dano. A cruz eleva, a cruz santifica os sentimentos humanos. Há espadas invisíveis que despedaçam vidas, esfacelam esperanças, ceifam ideais, destroçam edificações do bem. Mas há cruzes invisíveis, há cruzes que depuram, há cruzes que convidam à reflexão, há cruzes que transformam-se em asas. Espada e cruzes, o bem, o mal, Jesus e os outros. Façamos as nossas opções. Nesses dias tormentosos da terra, nós sabemos que podemos contar com Ele. A grande resposta é: será que Ele pode contar conosco? Quando voltar a primavera e esse sol que ilumina as nossas vidas agora possa também modificar os sentimentos que trazemos nos nossos corações, aquilo que está cristalizado nas nossas mentes, e que nós possamos fazer então o grande trabalho, que não é para fora, que é para dentro. Muito obrigado, companheiros de ideal, e nesta noite densa tenhamos a certeza que Ele nunca nos abandonou e para a imortalidade nos guiará. Que Jesus nos abençoe.